Ok. Gravando. Oi, gente, boa noite. Nós vamos começar nossa reunião apresentando a doutora Deise. A doutora Deise formou comigo e com a Lúcia lá na escola, fez residência, mestrado, doutorado, tudo na escola, fez pós-doutorado na Alemanha, né, Deise? Na França. França. No melhor lugar do mundo, em Paris. E a Deise é a chefe atual, coordenadora de tromboses e da disciplina de hemato da escola, e ela é referência nacional aí para o tratamento das doenças da coagulação. Então, a gente chamou ela para esse casinho, que é um caso interessante, que a gente acaba vendo quase, ultimamente, bastante, e a gente queria ver como é que o especialista ajudaria a gente, o que dá para a gente fazer, né, no SUS, o que dá para a gente, como que a gente conduzir esses casos. Então, vou pedir para a Adila começar e a gente vai parando aí conforme o pessoal tiver dúvida. Eu só queria ver se a Ioanca está aí. Ioanca? Ainda não. Professor. Então não vai ser ela a nossa vítima. Ioanca que foi a primeira que viu esse caso. Sim. Boa noite, gente. Eu não consigo ver vocês, mas meu nome é Ágila, eu sou gastroenterologista, sou especializando na hepatologia na Unifesp. E a gente vai começar esse caso, é um caso que o doutor já até adiantou um pouquinho, né? A gente começou com ele aqui na casinha da hepatite em 2016. Essa paciente de 2007 a 2016, ela fazia um acompanhamento, mas ela tinha um plano de saúde, ela perdeu em 2016 e começou na casinha, tá? Posso começar, doutor? Pode começar. Ó, o paciente SMA, SM, sexo feminino, 56 anos de idade, doméstica, casada, natural e procedente de São Paulo. Ela relata que, devido a um quadro dispéptico em 2007, ela foi fazer uma endoscopia digestiva. Essa endoscopia digestiva evidenciou varizes de esôfago de médio calibre. Na época, ela foi submetida a programa de esclerose com etamolim e teve a erradicação das varizes. Ela, então, entre 2007 e 2016, ela ficou nesse serviço, no serviço particular, e a gente não tem muito acesso desses exames, só uns de 2015. No nosso serviço, ela foi avaliada pela primeira vez em junho de 2016. Ela estava procurando atendimento para acompanhamento das varizes esofágicas dela. Relato de ito recorrente, negacite, HDA, icterícia ou alteração do estado mental. Na história patológica pregressa, ela relata uma hipertensão arterial há 30 anos, desde a gestação. Ela tem diabetes tipo 2 há 3 anos, dislipidemia, obesidade grau 2, nefrolitias, teve endometriose em 2013, usou anticoncepcional durante uns 2, 3 anos, e teve hipotireoidismo também. Ela teve 3 gestações, todas as gestações normais, não teve nenhuma complicação, sem nenhum aborto. Negatilismo, tabagismo ou contato com águas naturais. Teve tatuagem em 2010. Na época dessa consulta, em 2016, ela usava omeprazol, losartana, espironolactona, fluoxetina, propranolol, metformina, simvastatina, cerazete e amitriptilina. Na história familiar, ela tem uma mãe que faleceu aos 56 anos de AVC. O pai é desconhecido, ela não sabe informar nada. Também não sabe informar dos irmãos. Ela tem uma tia materna que faleceu aos 70 anos de câncer de fígado e tem tios maternos que faleceram na faixa etária de 50 anos de AVC. No exame físico de 2016, está anictérica, pneumocorada, tinha um eritema palmar e telangiectasia escrito no prontuário, tá? Pressão de 140/90, frequência cardíaca de 78, peso de 90, altura de 1,55 e MC de 37, cardiovascular e pulmonar sem alterações, e tinha um trauma ocupado com o fígado no rebordo costal direito. O que vocês pensam? Quais são nossas hipóteses nesse caso? Quer que passe o exame de 2015, doutor? Deixa eu ver antes de ver os exames. Tá. Quem que quer falar?
Deixa eu ver quem que eu vou encontrar aqui. Doutora Lívia. Oi, doutor. Tudo bem? Doutor, eu estava pensando aqui, é uma paciente mulher, né? Ela tem 58 anos, é? 56. 56 anos. Então, é uma paciente mulher que tem 56 anos e que a gente sabe que ela tem agora uma hipertensão portal, né? A princípio, é uma paciente com varizes de esôfago, então a gente sabe que ela tem hipertensão portal, tem um estigma de hepatopatia crônica avançada, né? Que ela tem aí, pelo que a Adila falou, tem telangiectasias, Adila, e outra coisa, Isso né? estava descrito no prontuário de 2016, Li. Tá. Então, assim, no sistema parece que ela tem uma hepatopatia crônica avançada. Mas eu acho que seria melhor a gente esclarecer se realmente se trata de uma hipertensão portal cirrótica ou não cirrótica. Mas, sendo cirrótica, por fato de ser uma mulher, eu pensaria pelos antecedentes, ou numa NASH, né, num quadro por esteatose metabólica mesmo, uma cirrose hepática por causa metabólica, ou até numa hepatite autoimune, né, também pelo fato de ser do sexo feminino. A causas hepatites virais também eu acho que seria necessário excluir, já que ela tem história de tatuagem e tudo mais. Eu acho que seria importante também excluir esse quadro das hepatites virais. Mas eu acho que primeiro a gente precisava saber se trata de uma hipertensão portal cirrótica ou não cirrótica. Acho que tem que fazer alguns exames aí, doutor, para a gente poder investigar melhor. Eu gostei muito da sua avaliação. Alguém quer ajudar a Lívia a fazer algum acréscimo? Tem mais algum residente que quer falar? Eu também gostei, Doutora Carla. Doutora eu Carla também está aí. gostei muito da avaliação dela. Concisa, apropriada, e foi muito bom, Livinha. Doutor, concordo. Nossa residente gastroenterologista que gosta de fígado, a doutora Carla, vai falar um pouquinho agora. Concordo com a Lívia, doutor. É uma paciente que tem estigmas, né, para hepatopatia crônica, ela tem essa variz, tem uma hipertensão portal, então eu acho que o exame inicial seria um ultrassom para ver esse fígado dela, né, para a gente confirmar se tem, de fato, indícios de uma hepatopatia crônica. Pedir sorologias virais, perfil de autoanticorpos, rastreio metabólico, pensando em NASH. Não vi no caso se ela tem epidemiologia para esquistossomose também. Negativa. Ela nunca teve contato com águas naturais e nunca saiu de São Paulo. Entendi. E eu acho que o começo é esse mesmo. É isso aí, doutor Gama? É exatamente isso. A Lívia foi cirúrgica, né? Para o que a gente tem até o momento, né, ela deixou os diagnósticos principais, né, ressaltou a importância aí da obesidade dessa paciente a longo tempo, né, e ela poderia fatalmente chegar aos 56 anos de idade com uma hepatopatia crônica avançada por NASH, mas as outras causas ela deixou muito claras também aí. Eu acho que foi muito concisa e objetiva, e acho que também concordo plenamente com ela e com a Carla. Acho que agora é a sequência do como, né, não vale usar a informação que a discussão do caso será, né, pontuada por uma expert em distúrbio de coagulação, né, a gente fica com a história que está contida aqui, né? Por enquanto é isso, né, Gama? Deu spoiler, né? Pode continuar? O spoiler é a nossa convidada. Eu falei, o spoiler é a convidada. Como vocês pediram, vamos lá. Exame de 2015. Essa tomografia, ela está sem contraste e ele coloca só um baço aumentado, sem nenhuma outro achado. No ultrassom de abdômen de 2015, coloca uma veia porta de 1, um baço aumentado, sem acite, fígado normal. A endoscopia, 17/12/2000, lembrando que em 2017 ela teve aquelas varizes, fez a esclerose, né? E em 2015 ela traz essa endoscopia com variz de médio calibre, com sinais de cor vermelha, varizes gástricas, uma gastropatia hipertensiva leve, e nesse período ela fez uma ligadura elástica. Fez sessões de ligadura elástica. Alguém que pode passar, doutor? Mostra o sangue.
Aqui são os exames, a gente não tem acesso aos exames de 2015 laboratorial. Esses são os exames que a gente pediu na nossa solicitação quando a paciente fez no atendimento nosso. Então, ela tem tinha uma hemoglobina de 11, 12, um hematócrito 36, 38, isso no mês de setembro, né? Uma plaqueta, no início de 2016, uma plaqueta um pouquinho normal, né? Mas a plaqueta no final de 2016 já estava diminuída, a glicemia um pouquinho alterada, exames de TGO, TGP, FA, gama-GT, bilirrubina, RNI normais. Ela vem sempre nos exames com alteraçãozinha leve de creatinina, sódio e potássio normais, e um TSH também um pouquinho alterado, mas ela estava usando a levotiroxina. Em relação aos autoanticorpos solicitados, vieram todos negativos, a não ser o AMA, que veio 1 para 80, o antimuscululise negativo, catocats negativo, exossomose negativa, hepatite B e C e A negativo. E aí, gente? Facilitou, piorou? Doutora Lívia. Doutor, acho que fala mais a favor dos exames de imagem, né, que tem um fígado mais normal, e nos exames de laboratoriais também, não tem nenhuma alteração de função, né? Acho que não tem albumina dela, tem aqui? Não vi. Deixa eu ver. Esses exames não, Li, mas mais à frente Não, vai né? ter com albumina normal, tá? Ah, tá, albumina normal, INR dentro da normalidade também, transaminases, tudo também são normais, e bilirrubina normal. Eu acho que fala a favor mesmo de uma hipertensão portal não cirrótica, tem uma plaqueta baixa, desde janeiro de 2016 já tinha uma plaqueta meio limítrofe, né? E eu acho que se trata de hipertensão portal não cirrótica, doutor, mas eu não sei. Acho que valeria a pena avaliar melhor esses vasos, né? Até porque a doutora tá aí, tem alguma, como o senhor falou, né? Convidado já dá um spoiler. Mas, Lívia, esse antimitocôndria atrapalha o raciocínio? Esse antimitocôndria me incomodou, sabe, doutor? Mas ele sozinho, assim, sem nada mais. Não tem colestase, não tem nada assim mais que fale a favor de uma CBP, sabe? Eu acho que eu deixaria ele aí na manga, mas eu acho que eu não valorizaria muito ele agora. Posso perguntar? Opa! Sim. Ela tem no exame de imagem, se você voltar um slide, Uhum. aquela porta de 1 centímetro, é assim mesmo? Isso é normal? Não, eu acho que provavelmente, doutora, foi algum erro na execução do exame mesmo. Ok. Porque, na verdade, os outros exames, você vai ver que ele distou um pouquinho desse achado aí. Tá ok. Desde a porta, o calibre de uma porta normal é até 1,2. 1 e 2. Então, E a né, estreita é 0,9. parece, para alguém que tem varizes de esôfago, ter 1 e 2, que esquisito, onde é que entupiu, né? A primeira coisa que me fala, cadê? E eu achei Onde é que tá interessante entupido? colocar esse ultrassom e endoscopia junto, por isso mesmo, para a gente ver, porque às vezes ficaria falando assim, não, nesse tempo não tinha nada, mas assim, uma paciente com varizes de esôfago, sem uma hipertensão portal, e que já tinha um histórico de hipertensão portal prévia. Isso quer dizer que quando a gente pede um ultrassom de abdômen, é bom a gente ficar muito cuidadoso com o que lê. Com certeza. Né? Muito operação independente, né? A gente vê cada coisa, assim, do cara descrever um negócio e dar uma conclusão que é outro, não, parece que ele pegou o laudo de outro paciente, juntou lá e pronto. Né? Sim. Doutor Edu, a Deise levantou a mão há um tempo atrás, acho que ela queria fazer uma pergunta. Deise Lourenço. Sou eu mesmo. Então, ela fez agora, doutor. Doutora Deise, desculpa. Sou eu, Gama. Eu estou 10 minutos atrasado. Não, tudo bem. Eu levantei a mão, mas aí foi bom. Quando fez o silêncio, eu aproveitei. Gama, você que é o nosso especialista em doenças autoimunes, esse mitocôndria, você faz que nem a Lívia, aguarda para uma segunda opção de... A Lívia está inspirada hoje, doutor Eduardo, porque ela está fazendo um raciocínio muito
muito lógico e muito claro, né? Sim, ela tem uma fosfatase alcalina normal, uma gama-GT normal. Esse antimitocôndria, né, de 1 para 80, ele pode ser, sim, aquele marcador de pré-clínico, né, de uma doença que no futuro pode se expressar daqui a 10 anos, né? Essa avaliação anual subsequente pode nos surpreender lá na frente com uma colestase bioquímica, e aí, retrospectivamente, esse diagnóstico poderia ser levantado, né? Diferente de outros autoanticorpos, o anticorpo de mitocôndria é tão altamente específico para a CBP, e a gente considera que menos de 1% da população geral poderia tê-lo, né? Então, e com esse título de 1 para 80, isto marca certamente aí uma... sendo ele efetivamente, não documentado como tal, marca aí um estado pré-clínico, sim, né? E no futuro, quem sabe, ela não expressa CBP. É isso, doutora Virgínia Figueiredo? Ela está congelada? É o frio de Salvador. Salvador frio. Então, vou deixar para a doutora Maria Lúcia responder essa dúvida do autoanticorpo. Não, é isso aí que o Gama falou, é isso mesmo, né? Outro dia o Luiz Eduardo estava dando também uma aula para a gente aí dos autoanticorpos, o mestre dos autoanticorpos, e ele comentou que várias doenças são assim, né? Onde você tem um autoanticorpo que aparece, às vezes, anos antes da doença florescer. Então, a CBP é um exemplo. A gente pode ter o mitocôndria positivo e em 10 anos 70% poderão ter o fenótipo da doença, e isso pode acontecer também com as doenças tiroidianas, artrite reumatoide, síndrome antifosfolípide, uma série de doenças tem esse comportamento, né? Primeiro aparece o corpo para depois de um tempo aparecer o fenótipo da doença. É isso aí. Essa dúvida da doutora Deise deu uma... com tudo, com fígado bonitinho, com porta bonitinha, com baço pouco aumentado e um monte de hipertensão portal. Você acha que o ultrassonografista... Se a gente pensar que esse paciente pudesse ter muita fuga através de colaterais, né, talvez não partir de antemão da crítica de que pode estar errado, acho que essa possibilidade, né, de imaginar que se formou muitas colaterais, mas se também assim fosse, o ultrassonografista teria ali, né, documentado uma circulação hepatofugal, né, velocidade de fluxo portal também que não foi medida, né? Então me parece que foi o ultrassom que deixou muitas falhas, de fato, aí na descrição. Não é com Doppler. Foi com Doppler. Hein? Foi com Doppler. Foi com Doppler? Foi. Então, muito falho, né? E a Tomo não corroborou que o ultrassonografista tivesse certo, apesar de não ter contraste? Mas é mais difícil, né? A gente vê pela toma... daria para ver, né? Porque conseguiria delimitar. Porque se a gente imaginar assim, e olhando esse fígado inteiramente normal aqui, a Lívia já tinha falado, né, a ideia do diagnóstico da hipertensão portal não cirrótica, aí seja idiopática, seja primária, né, casaria bem com essa possibilidade, e aí talvez na sequência disto aqui, uma elastografia menor do que 10 kPa pudesse reforçar esse diagnóstico, como a gente viu em uma aula lá de um colega do Rio de Janeiro, né, falando do diagnóstico da hipertensão portal não cirrótica, mas eu acho que está faltando coisa aqui sim, né, a veia porta normal 1.2, sem circulação colateral evidente. Eu acho que se tivesse uma circulação hepatofugal muito grande ali, talvez o calibre da veia porta até tivesse dentro desses parâmetros, mas um Doppler bem feito veria ali colaterais distribuídas ali na região perigástrica, em volta ali da região porto-mesentérica, né? Então, acho que talvez tenha, de fato, falha nessa descrição.
E em 2015, ela já tinha 10 anos. 10 anos de história. doença. Ela tinha 10 anos de varizes, que sangraram, que ligou, e não morreu nenhuma vez. Ela nunca nesse sangrou, período. doutora. Ela descobriu, ela teve uma dispepsia em 2007, aí ela fez endoscopia normal de rotina, viu varizes médio e fez esclerose. E não sangrou, nem morreu, né? Nunca Porque descompensou, ela nunca foi teve ascite. e vem para a gente com aqueles exames lindos. Tá. Posso continuar? Vamos em frente, Adila, ver se temos novidades. Aí, no acompanhamento, a gente repetiu aquele antimitocôndrio em 2017, que veio negativo, tá? Veio com IgG de 1.417, um IgM de 67, um FAN negativo e o antimúsculo liso negativo. Pode continuar? Vamos que eu acho que a gente já... Aí, em 2017, em janeiro de 2017, ela vem com esses exames. Um ultrassom de abdômen com Doppler, com sinais de hipertensão portal, com sinais de transformação cavernomatosa da veia porta e uma esplenomegalia homogênea, com a colonoscopia normal. Oi, Adila, e fala do fígado nesse? Morfologia do fígado? Doutor, eu peguei o que estava descrito lá. O fígado estava normal. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Mas o fígado estava normal. Morfologia do fígado sempre normal em todos os exames. Agora a gente pergunta para a doutora Deise. Numa situação dessa, 10 anos depois do diagnóstico das varizes, a gente conseguiu ter que deve ser a causa das varizes dela, e o que chama a atenção é que ela fez a trombose, não tratou, né? Fez a transformação cavernosa lá, cavernomatosa, e não fez mais nada, e não progrediu, ela guardou só a sequela da trombose e não fez outra trombose, né? E ela passou 10 anos desse jeito, pelo jeito, sem recidiva do processo trombótico dela. A impressão que me dá olhando, né? Fígado normal, regular, homogêneo, tá? Sem alterações. Quando o colega que deu a aula de hipertensão portal não cirrótica e idiopática, aqui na sessão que a gente viu com aquele colega lá do Rio, do Fundão, né? E depois lá na apresentação da Semana do Fígado, é interessante que eles chamaram a atenção que na hipertensão portal não cirrótica a taxa de trombose de veia porta é maior do que na população de pacientes cirróticos, né? Chega em torno de 40%. Então, se a gente, por enquanto, olhar aqui que o fígado está sadio nas ultrassonografias, no laboratório, e que ela tem hipertensão portal, tem uma trombose que evoluiu com cavernoma, enfim, essa trombose poderia estar dentro desse conceito da história natural da hipertensão portal não cirrótica idiopática, né? Sim. A senhora lembra do... Aí é um pouco difícil saber quem que é o ovo, quem que é a galinha, né? Sim. Porque ela poderia ter, de fato, né, uma hipertensão portal não cirrótica por essas causas primárias, e aí fazer a trombose, e aí fazer o cavernoma, sim, ou o inverso, o evento primário ter sido a trombose, e ela fazer o cavernoma, e o fígado é normal, porque o evento primário foi só uma trombose de porta. Né? Como é que ela faria uma hipertensão portal com a trombose de porta primária? Quando eu olho para essa mulher, eu acho que essa mulher é trombótica. Ela trombosou a porta. Quem veio primeiro foi a trombose. Em esquistossomose, a gente vê isso com frequência. Mas aí ela tem um motivo para ter a hipertensão portal. Ela tem uma obstrução. Mas assim, sem mais nem menos... Não, sem mais nem menos, não. Em geral, tem uma causa realmente subjacente. Sim, okay. Então, ou tem uma fibrose hepática congênita, ou tem uma agressão medicamentosa, algumas drogas causam essas alterações vasculares que acabam levando à hipertensão portal e aí trombosa, né? Mas então, ela não tem... Ela tem outra subjacente, que aqui não apareceu nada, né? Dá a impressão que o que ela tem, em vez de trombosar a perna, ela trombosou a porta.
É mais ou menos isso. Nesse O que a gente período. costuma investigar também, Deise, e que a gente não teve essa informação, foi se ela teve, como é que foi o nascimento dela, se ela precisou cateterizar umbilical, se ela foi daquelas crianças prematuras. Teve essa dúvida, doutor. A gente até entrou em contato com a paciente para elucidar essa dúvida. Ela não consegue esclarecer, ela fala que não ficou internada em UTI e tudo, né? Então, assim, a gente meio que não tem como garantir essa informação. Não é tarde para isso? Eu também imaginei muito tarde, porque ela foi começar o evento, se a gente imaginar, ela começou em 2007, então, assim, foi com 31 anos, né? Não, peraí, 56 menos 15 anos, a conta. 40 anos já. Às vezes A gente vê isso em criança, não é? Não, mas às vezes ele se equilibra, né? Não sangra, recanaliza, fica hipertenso, porta até um dia alguém, num quadro dispéptico como ela, endoscópio e está com as varizes, né? Isso não é impossível, mas como você falou, realmente o quadro é mais precoce. Durante esse acompanhamento, teve também... Ádila, aquele ultrassom anterior é de que ano? 2015. Então, se a gente considerar que aquele... Está um negócio aí. Está reverberando, né? Você está com parecendo que você está com dois computadores, e um está sem som e outro com som. Acho que olha aí. você está com duas telas abertas aí, Gama. Confere aí, doutor. Alô? Mas é ele que está 2 vezes, você viu? Sou eu que estou 2 vezes? Não, então eu vou ficar quietinho. Ligado aí, Gama? Eu vou ver aqui, peraí. Mas pode... Chama o sobrinho. Sobrinha. Doutor, ela vem com uma tomografia também de 2017, que eu até não coloquei para não poluir, com a mesma transformação cavernomatosa, com hipertensão portal também, mas assim, com transformação cavernomatosa. E ela tem endoscopias também com varizes de esôfago, 2017, 2018. Foi feito ligadura em 2016. Eu ia perguntar para a Deise se apesar dela não ter uma história familiar bem determinada, porque eu até acho que quando a Ionka atendeu, ela, com o pai, ela não conheceu o pai e a mãe morreu parece que a mãe era meio doente, ela não sabe exatamente as coisas que aconteceram. Mas a mãe morreu de AVC, né, doutor? Mas eu acho que ela também não conseguia contar para ela exatamente o que aconteceu. E os outros fatores, o fato de nunca ter abortado, Perguntei isso outros, bastante. Essas coisas, né? Porque essas trombofilias costumam ter... E ela estava usando Cerazete quando você a viu já com 45 anos? Não, doutora, em 2016, na consulta, ela usava Cerazete. Ela deu em 2003 uma endometriose, ela teve um sangramento bem importante, aí iniciaram o Cerazete para ela. Quando foi isso? 2013, ela deu endometriose. Quer dizer, depois. Você vê que interessante, né? Você não sabe a data de nascimento dela? Eu nunca consigo saber as idades dos pacientes se eu não tenho a data de nascimento. Mas, enfim, em 2013 ela tinha que idade com o Cerazete? A data de nascimento dela, doutor, é 6/6/1966. Em 2013, ela tinha 48 anos. Isso é hora de ter endometriose. Não, porque não tem hormônio, né? Que esquisito, né? Não, essa moça é esquisita, né? Não é? É que, na verdade, eu acho que ficou algumas lacunas, né, na investigação. Isso fez com que algumas coisas... O que o Edu colocou da história familiar, eu achei perfeito. A história familiar dela, eu a classificaria como não informativa e não como negativa. Porque ela tem, do pai, metade da história ela não sabe, né? A metade do pai ela não sabe. Da mãe, ela tem informações, quando você pergunta, o paciente diz que morreu de AVC, é difícil às vezes saber se foi AVC mesmo,
né? Os tios maternos também morreram com 50, na faixa de 50 anos. Então, eles morreram jovens. E assim, tentar entender a circunstância da morte. Às vezes é uma morte súbita, que não é AVC, é um TEP, por exemplo, né? Em que circunstância foi o AVC, enfim. Né? Então, é difícil a gente confiar, é o que o Edu falou, será que é AVC mesmo? Né? No primeiro atendimento, a primeira vez que eu vi junto com a Ioanca, eu fui na sala e ela ficou muito na dúvida, porque aparentemente ela tinha essa parte da vida dela, ela não desconhecia. Então, por isso que a gente acabou não valorizando. Mas a pergunta que eu te faço, Deise, o fato dela ter tido 3 gravidez e ter chegado a termo nas 3, é incomum nas trombofilias? Não, você pode ter. E ela teve, eu não sei com que idade ela teve as gestações, talvez ela tenha tido cedo as gestações. A última gestação dela foi aos 26 anos, doutora. Então, ela é novinha, né? Então, você tem menos chance de ter. Você não precisa necessariamente ter história de perda, nem de ter trombose com isso. A gente também não sabe quanto tempo ela usou de contraceptivo oral. 3 anos. Só 3 anos. E o Cerazete, depois... Era o Cerazete. E ela só usou o Cerazete. Só. E depois dos 26 aos idade que ela estava com o Cerazete, ela não usou contraceptivo. Não. Contracepção. Então, não é uma pessoa muito exposta. Ela foi exposta à tormenta hormonal jovem. Então, não necessariamente teria dá para ter essa história e ter trombofilia ainda. Doutora Deise, a dúvida que o doutor Eduardo teve, eu também fiquei aqui, essas 3 gestações, não complicando com fenômenos trombóticos durante a gestação, elas poderiam excluir uma possibilidade de SAF adquirida mais tarde. Mas se ela tivesse uma trombofilia hereditária também? Também, o Gama, na verdade, você, por exemplo, se você tiver um Leiden, uma protrombina, que são fatores de risco muito brandos, vamos dizer, né? Causa trombofilia muito branda, ela pode passar batido. Se você pensar que 2% da nossa população aí no Hospital São Paulo tem Leiden, ele tem o polimorfismo, você conclui que 2% dos normais, né? Você conclui que a maioria das pessoas que tem essa mutação não vai ter trombose nunca, ela precisa de uma coisa a mais. A idade é uma coisa a mais, a obesidade é uma coisa a mais, e ela tem, né? Diabetes. Isso. O diabetes dela parece que pode ser secundário àquele IMC, né? Eu imaginei isso. Ela começou o diabetes em 2013. Isso. Mas, enfim, né? Não descarta, não. E se você pensar numa trombofilia, vamos pensar do outro lado, uma trombofilia mais grave, antitrombina, que é a pior delas. Ela não passaria batido assim. Então, eu seria capaz de apostar uma Coca Zero que antitrombina ela não tem, deficiência de antitrombina ela não tem, né? E teria alguma justificativa dessa hipertensão nela no início jovem, doutora? A primeira coisa é a eclâmpsia, pré-eclâmpsia mesmo, e depois, ou ela ia desenvolver hipertensão essencial mesmo. Veja que, se for verdade aqueles AVCs todos naquela família, esses caras talvez fossem hipertensos. É mais provável até que eles sejam hipertensos, e ela também. E a gravidez desencadeou isso, né? Ela é hipertensa desde então, né? Desde os 26, é uma hipertensa. Por isso que ela está perdendo esse rim, talvez.
Oh, e é isso que eu estou te perguntando. Se fosse uma trombofilia, justificaria essa hipertensão jovem? Não, né? Só se Não, for, não, nada a ver, nada a ver. só Nada se a fosse ver. uma questão da artéria renal. Não, não, nada a ver. Pode continuar? Deixa eu saber, alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Deise? Agora que a doutora Virgínia desempacou, ela estava congelada. Eu estava congelada, porque é do frio. Eu estou com saudade, Virgínia. Você está boa? Beijo para você, tudo de bom. Tudo bem? Vamos lá, eu só acho que o que eu não sabia na história, que eu peguei andando, as perguntas eram essas mesmas. A história da anticoncepção, mas eu acho que a Deise perguntou aí, ficou esclarecido. Parece que ela teve um tempo de anticoncepção, mas numa mulher mais velha, né? É esquisito até a anticoncepção dela, né? E para trás mente, a minha pergunta era da esquistossomose, mas que eu já vi que já foi esclarecido também, ela não tem, que são coisas que passam batidas, né? Você falou do umbigo e tal, e que a gente vê sempre naquelas tabelinhas, outras coisas também, cirurgias, né? Ela não tinha nenhuma cirurgia prévia. Apendicite. Ela teve, não, a cirurgia que ela teve, ela fez em 2019 ou 2021, doutora. Foi prévia à trombose de veia porta, não. Tá. Acho que era isso. Aí, aqui eu acho que vai ajudar a gente um pouquinho mais nos exames de 2019. Aqui é uma angiotomografia em janeiro de 2019, e aqui eu acompanhei o Fibroscan também, para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Aí aqui já vinha múltiplas estruturas vasculares tortuosas, ectasiadas, contrastante na topografia do hilo hepático, sugerindo covenomatose. E aí veio esplênica alongada, ectasiada, com diâmetro de 1,4. Deve ser veia porta. Circulação colateral exuberante no halo superior do abdômen, notadamente em hilo esplênico, imagem lobulada em hilo esplênico, com calcificação grosseira, periférica, não pacificada nas fases arterial e venosa, e nesse específica que pode corresponder a aneurisma trombosado. No ultrassom, da mesma época do... Volta que tem um Fibroscan, que você não falou. É isso que eu ia te falar. Aqui é o ultrassom da mesma época do Fibroscan. O Fibroscan de setembro de 2019 deu 6,8. E aqui o ultrassom que acompanha, com fígado normal, vasos ectasiados... O que é 6,8, desculpa? É que não tem sinais de fibrose, né? Vai depender da etiologia, né? Mas o 6,8, que é um Fibroscan abaixo de 10, ele indica mais uma hipertensão portal não cirrótica. E aí, esse ultrassom aqui, ele vem com o baço aumentado, vem com a veia esplênica prévia de calibre preservado, mas vem com a transformação cavernomatosa também. Tudo indicando esse quadro. E a gente fecha naquela hipótese, né? Da hipertensão portal não cirrótica. Peraí, deixa o doutor Gama. O doutor Gama queria tanto um Fibroscan, por causa que o Henrique Sérgio falou para ele que tem que fazer. Na verdade, assim, esse assunto hipertensão portal não cirrótica, né, idiopática, a gente vê que ela cada vez mais ganha corpo, né, e mais do que a síndrome GG4 relacionada que a gente procura toda hora e não encontra, a hipertensão portal não cirrótica idiopática está aparecendo aí com mais frequência, né? A gente teve a oportunidade de assistir uma aula lá na Semana do Fígado, com aquele colega que a doutora Lúcia sabe o nome, eu não vou lembrar, e inclusive se colocando à disposição para fazer medida da pressão venosa portal intrahepática, né? Como uma medida de segurança para esses casos em particulares, mas a gente tem visto que o Fibroscan das hipertensões portais não cirróticas e idiopáticas, elas têm se marcado com essa mediana de menor que 10, né? Sugerindo que de fato não tem adoecimento hepático progressivo, fibrose avançada. E aí a gente já tinha visto lá atrás aquele ultrassom com fígado normal, testezinhos hepáticos normais, e ela com uma hipertensão portal. Quando a Lívia fez a apresentação lá do diagnóstico diferencial, ela colocou bem a hipertensão portal não cirrótica como diagnóstico diferencial. Eu acho que aqui a gente continua, né, pensando dessa forma, e o Fibroscan nessa condição ajuda bastante a gente. Agora,
eu não sei explicar por que o paciente com hipertensão portal não cirrótica idiopática tem uma taxa maior de trombose no sistema porto-mesentérico do que o paciente cirrótico, né? Eu não sei, tanto é que esses pacientes não necessariamente têm uma condição trombofílica subjacente, mas eles têm uma tendência maior a fazer trombose, que é algo em torno de 40%, né? Tanto que fica aquela discussão, esses pacientes com o diagnóstico de hipertensão portal não cirrótica mereceriam ou não uma anticoagulação profilática, já que eles têm uma chance de trombosar em 40% até dos casos, né? Mas não há consenso em relação a isso, né? De outro modo, a gente vê que é uma paciente que, como muitos trombosam, e quando você chega ao diagnóstico, é nessa fase crônica, com cavernoma, com grandes colaterais, né? Será que não poderia ter sido evitado lá no passado, né? Pensando sempre nessa ideia da hipertensão portal não cirrótica e o seu risco trombótico em torno de 40%. Né? Então, acho que aqui a elastografia, doutora Edu, ajuda bastante a gente, né? É que eu acho que você está sempre pensando numa direção, né? Sim. Que é de ter uma hipertensão portal não cirrótica e idiopática. Mas agora, assim, na outra direção. Não, sim, mas agora tem que se colocar. Não é mais hipertensão portal cirrótica. Isto é uma hipertensão portal não cirrótica idiopática que trombosou, ou isto é uma doença trombótica do sistema portal, não é, levando... Aí a gente entraria naquele grupo das trombofilias hereditárias, né, adquiridas, né? E aí a doutora Deise já disse para a gente já aprendeu que deficiência de endotrombina não é porque ela não passaria incólume ao longo da vida, não é, sem fazer uma forma de doença mais cedo, precocemente, né? Então, será que é fator 5 de Leiden? Será que é mutação no gene da protrombina? Né? Será que ela entra no universo da mutação JAK2? Aí entraria num universo maior, né? Mas eu acho que agora a gente pode dizer assim, cirrose não é. Então, é uma trombose que veio primeiro ou é uma trombose que veio depois, né? Doutor, mas em relação à questão idiopática, seria se a gente investigasse as causas, né, trombóticas e não encontrasse, certo? Sim, até a biópsia hepática, né? Até a biópsia hepática que poderiam trazer informações que nos ajudassem, né? Então, a gente teria que fazer diagnóstico de exclusão, sim. Posso continuar? E o doutor chama Guilherme. Guilherme, doutor Guilherme, isso. E o outro é Henrique Sérgio, lembrei, Henrique Sérgio, que fez aquela participação na sessão da hipertensão portal não cirrótica, que foi muito interessante também. Deise, os hepatologistas estão chutando alto ou estamos pelo caminho certo? Não, tá certo, tá certo. Você acha que, na sua visão, eu sei que seria o caso todo, mas até aqui, qual seria a sua aposta? Para mim, a impressão que eu tenho é que é uma moça que fez uma trombose da porta e eu não sei porquê. Eu vou deixar vocês muito decepcionados, mas, na verdade, geralmente a gente não sabe por quê. Por que um paciente faz trombose? Eu brinco com os pacientes, eu digo que quem teve trombose uma vez tem um jacaré embaixo da cama. Sempre. Quem sabe, que faz trombose, quem sabe fazer. E todo mundo que fez é porque sabe. Tudo bem que você operou o joelho dele, então você judiou do vaso, mas mesmo assim, é para você ficar de orelha em pé. Não é todo o joelho que você vai trombosar, entendeu? Mesmo operando o joelho. Então, assim, quando a gente olha uma trombose provocada, que é quando você tem um fator de risco, mesmo assim, você fica... Esse cara sabe fazer trombose. Provavelmente mais do que aquele cara que operou o joelho e não fez nada. E por ele ter feito trombose, ele já tem um jacaré lá de baixo. Pode ser do tamanho da lagartixa, um lagarto, um teiu, ou um australiano. Eu posso saber o nome ou não. E o diabo é que a maioria das vezes eu não sei o nome. E eu posso conviver bem com isso. Eu tenho um jacaré, eu não sei o nome dele, mas eu vou me proteger dele. Então assim,
no que eu olharia essa moça, é isso. Eu não preciso saber o nome do jacaré, ela tem um jacaré. E aí, a coisa que me vem a pergunta, será que essa moça ainda está em risco de fazer trombose ou não? Então, se eu a tivesse visto lá em 2016, eu ia ter muita dúvida de anticoagulá-la por conta dela ter uma história antiga já, né? E o que eu estou vendo é uma sequela, o que eu vejo é uma sequela. A anticoagulação não resolve a sequela, é só não deixa trombosar de novo, né? Então, é você decidir se o jacaré dormiu, morreu, ou se ele vai atacar outra vez, né? Como é aquela história, né? Ela evoluiu muito tempo sem nada, eu procuraria uma causa do tipo, então, JAK2, HPN, né? Chama atenção que ela tem uma anemiazinha lá, meio besta, ela tem um 11 de hemoglobina lá, que me chamou atenção, né? Eu não tenho um VCM dela, eu não tenho um reticulócito, eu não consigo dizer um DLH para me dizer se ela hemolisa, para pensar em hemoglobinuria paroxística noturna, que era um outro diagnóstico obrigatório da gente afastar nela, né? Mas a duração é muito longa, sem nada, né? Então, eu teria dificuldade de anticoagular essa paciente, porque ela não morreu até agora, entendeu? Doutora Deise, só fazer uma pergunta. Na sua experiência de pacientes com hemoglobinúria paroxística noturna, que evoluem com fenômeno trombótico, eles fazem mais Budd-Chiari ou fazem mais trombose de veia porta? Eles fazem trombose de qualquer coisa, doutor Gama. Da cabeça, da perna, da porta, da hepática, de qualquer coisa. Eu não consigo. É que nem... para quem faz hemato, acho que a Carla, o Rodrigo, que estão aí, você olha uma trombose e fala, tem cara de SAF. A trombose da SAF é uma trombose como outra qualquer. Não, ela não me diz isso. As únicas tromboses que a gente fica olhando e falando, tem uma cara estranha, é a trombose de BC. O BC, ele trombosa vaso grande, ele trombosa cava, ele faz um horror, faz síndrome de cava, né? Mas, fora disso, é uma trombose, entendeu? E quando você vai olhar a trombose de porta, quando você vai olhar a estatística desses casos, é mais frequente que tenha doença proliferativa, que tenha HPN, mas elas são raras. A maioria, eu não sei por quê. Na maioria, eu não acho a causa. Desses pacientes que a senhora acha causa, a senhora tem mais de uma causa? Ou seja... Eu entendi a pergunta. Naqueles que a senhora encontra o fator etiológico, trombótico, é comum encontrar mais de um fator no mesmo paciente? Olha, doutor Gama, sim. Se você imaginar que a trombose não é uma mutação e a trombose, ela é multifatorial, né? Então, é um conjunto de coisas que faz trombosar. Falando em outras palavras, você tem famílias que têm Leiden e trombosam e famílias que têm Leiden e não trombosam. Não acontece nada com eles, né? Então, é porque você precisa de mais alguma coisa, não é só aquela mutação. Como eu falei, antitrombina, é pouco provável que um cara que tem uma deficiência congênita de antitrombina passe incólume desse jeito, sem história familiar, sem trombosar. Ele trombosa cedo. Mas as outras, não. E o fato de você achar um defeito não exclui outro, né? No acompanhamento dessa paciente, ela começou a ter vários episódios de infecção urinária recorrente. Teve um diagnóstico de fístula retovaginal em 2018, foi feita uma avaliação com a cirurgia decidiu intervir em 3 de 2019, e ela teve uma perda auditiva com otite de repetição. De onde ela tirou essa fístula?
Concordo com o Deise, ela é estranha, essa moça é estranha. Ela tirou a Cara, não é uma coisa que você acha assim em qualquer lugar, uma fístula retrovaginal, você vai e tem. Não é uma coisa assim. Coisa de doença que é de isso? som, né? É. É azarada mesmo. Aí aqui, aquilo que vocês pediram lá, foi feito em 2020. Fator 5 de leite negativo, como a doutora já tinha falado, né? Mutação do gene de protrombina ausente, atividade de antitrombina normal, proteína S normal. Lembrando que aqui ela está sem anticoagular, tá? Proteína C normal, anticardiolipina, tá errado aqui, gente, desculpa, IgG negativos. E ela tem também uma fratura de pé, que estava sem investigação em 2020. Para quem tem fístula retrovaginal, tem uma fratura de pé, não é nada. Tá tudo certo. Tá tudo Deixa eu só lembrar. Sim, ela tinha que estar sem anticoagulação para fazer os exames. Faltou, se você... E no SUS vai faltar, que é a anti-beta-2, glicoproteína 1, para diagnóstico de SAF, tá, gente? Nem sempre a gente consegue no SUS, enfim, mas ele talvez seja até mais importante que a anticardiolipina. A anticardiolipina é uma coisa que pode dar em gente normal, a anti-beta-2 já é mais específico, né? E nessa paciente que a senhora está buscando um diagnóstico etiológico, a senhora repetiria mais uma vez, ou seja, faria mais uma vez os anticorpos da SAF ou não? Se contentaria só com uma avaliação? Eu acho que, sendo normais, ficaria só com isso, porque eu não acho, assim, ela não tem nada que me diga que pode ser SAF. O que é nada que me diga? Ter uma doença autoimune mais importante, ou ter recidivado. Uma pessoa com SAF que fez isso porque tem SAF em 2007 e não teve mais nada, é esquisito. Sem anticoagulação é esquisito. Né? Deise, o que fazemos no Hospital São Paulo dessas coisas aí? Que a gente sempre fica na dúvida. Não faz de rotina, Nada, Lúcia. né? A gente não tem dinheiro para fazer isso de rotina. Fazer fora. A gente fazia quando tinha tocando protocolo, o dinheiro da FAPESP. Mas fora disso, a gente não conseguiu ter. Mas você encontra até na FIP faz. Uhum. A prefeitura, às vezes, pelo posto de saúde, ele consegue fazer. Né? Só para lembrar, gente, a gente fazer proteína C e S, e aqui está muito bem, só lembrar de nunca fazer anticoagulada, né, que você chamou a atenção, e lembrar da pessoa não ter deficiência de vitamina K, né, comer couve, eu sempre faço isso, eu recomendo, como eu sou mineiro, eu adoro couve, então, comer couve para garantir que não tenha deficiência de vitamina K, que a C e S podem ter alteração por isso, né? E continuando na possibilidade da trombofilia, falta aqui a citometria de fluxo. A senhora insistiria em pedir ou diz, não, eu não vou, está tudo bem aqui, não vou mais, ou avançaria mais? Citometria de fluxo para... Ou faria só sim, eu faria. Faria. Ah. O JAK2 e o HPN, né? os dois. JAK2 e HPN. Investigou, começou, completa a investigação. Trombose, por que é trombose na barriga? Sim, sim. Porque é trombose na barriga. Não é que seja a mais frequente, se você pegar todas as tromboses na barriga, HPN e mieloproliferativa não é frequente, mas ela é mais frequente que quando você tem trombose nessas doenças, é mais frequente que seja na barriga. É isso. Né? JAK2 e o quê? Eu não entendi. E o HPN, Luciano, o CD59 e 54. Que é uma doença adquirida, né? Uma doença adquirida. O nível sérico de homocisteína, ele
poderia ajudar ou ele não tem relação quando é a deficiência? Você sabe que eu quase nunca peço, viu? Eu peço uma homocisteína, mas é uma coisa tão frustrante, porque, assim, mesmo que você tenha homocisteína alta, você dá um pouquinho de ácido fólico, essa homocisteína fica boa, fica normal, e não melhora nada a taxa de recorrência de trombose. Entendeu? Quando a gente descobriu isso, deu uma tristeza, porque quando a gente descobriu que a homocisteína alta dava trombose, a gente ficou, oba, achamos uma causa que você dá um pouquinho de ácido fólico, resolve. Resolve a homocisteína, ela cai, mas não resolve a recorrência. Então, é provavelmente uma cereja do bolo, assim, pequenininha, entendeu? Muito pequenininha, aquela cereja de vidro, assim, de compota. Vamos lá, em fevereiro de 2021, ela resolveu fazer uma aplicação em membros inferiores por causa de umas varizes. Em abril de 2021, ela teve uma tromboflebite à direita. Em junho de 2021, ela teve uma trombose venosa profunda na veia femoral superficial no Doppler, e nesse momento foi iniciada a anticoagulação, que ficou durante 6 meses, foi parada em dezembro de 2021. Agora, e você vê, só uma pergunta, na verdade, ela foi fazer essa trombose porque cutucaram ela. Sim. Aí ela fez a tromboflebite. E essa esclerose de varizes é o O, né, do foroglobodonor. É terrível, porque sobe dedímero, dá medo. Eu tenho medo de esclerose de varizes. Assim. Por isso que moças usem meia elástica para não ter esse negócio, porque é enjoado esse negócio. Aí, ela faz uma tromboflebite e a pessoa finge que não viu. E aí, 2 meses depois, ela faz a TVP. Né? Só para mostrar para a gente, tromboflebite superficial não é para você ignorar. Ainda mais uma pessoa que tem uma cavernomatosa lá na barriga. Não é para ignorar. Não é para ignorar em ninguém. Imagina uma pessoa que tem a cavernomatosa, né? Só uma dúvida aqui, doutor, eu sei que é uma dúvida do caso. A senhora pararia em algum momento a anticoagulação dessa paciente, sabendo que ela teve uma trombose de veia porta antes? Então, eu acho que aí eu começaria a achar que esse jacaré é grande. Eu não preciso saber o nome dele, mas esse jacaré não deve ser pequeno. Né? Nayara, quer falar? Oi, quero fazer uma pergunta para a doutora Deise. Boa noite, Diga. doutora, tudo bem? Oi, Nayara, diga. É que a senhora acabou de mencionar sobre essa questão da tromboflebite, e recentemente o meu irmão, que é um rapaz de 30 anos, super jovem, teve uma flebite na safena. Do nada, assim, é um paciente, uma pessoa jovem, ativo, que não tem nenhuma comorbidade, não fuma, não bebe, faz atividade física, nunca teve nenhuma doença. Eu fiquei meio assustada. Até conversei com um vascular sobre isso. A senhora acha que eu preciso me preocupar com isso? Era bom entender por que ele fez isso. Ele é esportista, então ele machucou essa perna? Não. Foi Ele espontâneo, faz academia espontâneo. Normal, foi bem espontâneo, do nada. E não foi na academia? Sem trauma. Hoje eu peguei uma paciente na academia com 500 de CPK. Então, os caras fazem horror naquelas academias também, né? Não, mas então, ele é bem tranquilo. Ele não machucou? Não, machucou não. Então, aí, do nada, ele começou com dor e edema no local e foi bem no caminho da safena mesmo, aí fez o Doppler, realmente era safena. E agora melhorou com antibiótico, mas agora eu fiquei preocupada, essa questão de será que não pode evoluir para uma trombose? Atenção. É para prestar atenção, sim. Tá para bom, prestar atenção, sim. Ainda mais menino. A menina faz trombose mais fácil que menino. Trombose menino tem jacaré. Tem, né? Tá, eu vou ficar de olho, então. Obrigada pela dica. Então, gente, continuando o caso. Alguém quer fazer mais algum comentário, pergunta? Pode continuar? Vamos lá. Vamos?
Então, em janeiro de 2022, a paciente retorna para uma consulta de rotina, mantém uma queixa de dispepsia, foi solicitado endoscopia e ultrassom, e na época foi solicitado também, no prontuário não tem, só tem endoscopia e ultrassom, mas veio uma tomografia para a gente também em maio. Em maio, o doutor falou, a Ioanca fez esse atendimento, ele voltou com os exames laboratoriais e esse exame de imagem. Então, que é agora que começa mesmo, né? Aqui eu fiz só um comparativo, doutor, sobre os exames laboratoriais de 2020 até 2022, então, assim, ela não tinha uma anemia, mas tinha uma plaqueta baixa, uma glicemia um pouquinho alterada, só que transaminases, bilirrubina, albumina, RNI, todos normais, e a creatinina que vinha aumentando, que é aquilo que eu comentei com a doutora. E aqui vem a tomografia dela de abril de 2022. Aí aqui já fala que o fígado está um pouquinho irregular, está falando que tem uma imagem, né, na periferia, mas provavelmente é um cisto. Aí vem uma veia porta não individualizada, mas com transformação cavernomatosa, uma dilatação leve de vias biliares intrahepáticas, principalmente em lobo esquerdo, um extenso trombo no interior da veia cava inferior, com origem na ilíaca comum esquerda e continuidade até ao nível dos vasos renais, determinando a oclusão parcial de sua luz, e uma presença de circulação colateral peritoneal no hipocôndrio, flanco direito, um baço aumentado e uma vesícula pouco estendida. Quer que passam? Acho que você tem uma fotinho, né? Tenho. Isso que eu ia te mostrar. Aí aqui, eu não sei como é que faz, aqui a gente vê, né? A trombose. Porque a gente... Bonito, né, a imagem. Isso. Eu tentei pegar, pelo que ela me deu do protocolo, para ver se a gente conseguia pegar uma imagem melhor. Aí você consegue ver essa trombose de veia cava, né? A ilíaca não vê tão bem igual a veia cava nessa imagem. Foi nesse dia que eu vi com a Ioanca e Isso. a gente pediu para internar, para definir o que fazer, né? Se anticoagulava, se foi anticoagulação plena, parecendo que ela estava fazendo uma doença cada vez mais progressiva. E de interessante, ela estava completamente assintomática. Eu ia falar justamente isso, doutor. Completamente assintomática. É incidental, quase. É um incidentaloma. E aí, a paciente esperou por 3 dias, como ela não teve essa ligação, ela foi num angiologista e caminhou para internação. Aí aqui, ela volta em junho, que foi quando eu atendi ela, eu e a Lília, e aí a gente colocou essa hipertensão portal não cirrótica, com trombose crônica de veia porta, com trombose de veia cava inferior. Ela retorna, falando que teve uma internação em maio por 8 dias, fez uso de Clexane seguido de Xarelto, fala que tem uma fadiga agora, e realizou uma nova tomografia em maio internada, que eu vou trazer para vocês. Em junho, ela estava usando a levotiroxina, estava usando de 25, teve que aumentar, depois ela me mandou um TSH, estava bem alterado, ela aumentou a dose, espirulactono, losartano, Xarelto e glifage. Aí essa é a tomografia que ela fez internada. Você lembra que aquela foi de abril e essa já é de maio. Aí aqui, você lembrar que lá estava falando de uma trombose parcial, aqui já fala de uma trombose completa, né? Extensa trombose de veia cava inferior e veia ilíaca comum esquerda, veia porta de calibre difusamente reduzido, com opacificação filiforme, compatível com trombose venosa crônica, transformação cavernomatosa, cisto hepático. Aí aqui também questiona sinais de hepatopatia crônica. E a vesícula biliar com cálculo, sem sinais inflamatórios, uma nefropatia crônica bilateral e um cálculo não obstrutivo renal bilateral. Aqui é o exame físico, basicamente o mesmo daquele, só tinha também uma esplenomegalia e o lobo esquerdo estava um pouquinho aumentado. Aí, nesse momento, a gente solicitou o JAK2, a homocisteína e alguns exames laboratoriais. Esses exames a gente até pediu, não foi, doutor? Que o senhor até comentou no dia, ó, ela não vai conseguir fazer no Hospital São Paulo. Pede ela para ir no posto e mudar o pedido, né? A gente fez o pedido, ela foi no posto, mudou o pedido. Aí eu fiz um contato telefônico com ela, eu lembro
a senhora falou até que a homocisteína não era uma coisa tão pedida, mas eu lembro que a gente ficou até com essa questão, né, doutor? No dia, falou assim, por que a gente não pediu um homocisteína, um JAK2, que demorou tanto pedir alguns exames assim, né? E aí, eu fiz um contato telefônico com ela agora, no dia 4, e ela me mandou esses exames que ela fez no dia 8/7. Veio um fator reumatoide negativo, um PCR negativo, uma homocisteína de 16,6, seria um aumento moderado, e ela tem uma homozigose na mutação do C677T, com a ausência da mutação do A12986, e seria do gene da MTHFR. Então, assim, a gente conclui nesse caso, né, que provavelmente essa paciente tem uma trombofilia mesmo, né, ligada a essa mutação desse gene. Se eu não me engano, são 20 a 30% dos pacientes podem ter essa mutação e vão associar a quadros de trombose. Isso justificaria, doutora, ela ter uma trombose, ter persistido tanto tempo para ter uma nova trombose? Então, eu acho que eu vou te decepcionar muito. Qual a importância da metileno? Nenhuma. Nada? Nada. Sim. Nenhuma. Não é isso que ela tem, tá? O que ela tem? O que ela tem, não é por causa disso que eu vou achar o que ela tem. Jacaré. Eu não sei o que ela tem. E não precisa, ela tem um jacaré enorme, australiano, embaixo da cama, e é um jacaré que não faz barulho, tanto que foi um achado incidental de uma cava fechada. E você vê que engraçado, ela fez a trombose da barriga, passou muito tempo, ela só foi fazer uma tromboflebite quando você cutucou, não tratou a tromboflebite, ela fez a TVP, aí o Edu pergunta, por quanto tempo você anticoagularia? Com essa história, eu não teria suspenso esse anticoagulante, mas aí a gente talvez, se não tivesse suspenso o anticoagulante, a gente não teria visto ela fazer a trombose ir até lá em cima na cava, que foi o que a gente viu, né? A homocisteína dela, e essa homocisteína se acha todo dia em qualquer lugar, não é importante. A metileno, 30%, 35% das pessoas têm em heterozigose e em homozigose é 15% da população. Eu posso mostrar um slide? Sim. Deixa eu mostrar uma coisa, eu separei ele aqui só para mostrar. Deixa ela pôr só a fotinho dos amigos que ela tem. Desculpa. Daí acaba. Aliás, uma foto linda, olha que povo bonito. Acho que a gente estava comemorando algum aniversário lá. A Carla fez uma do selfie. programa. O aniversário do do Gama. Não, mas só tem gente bonita nessa foto. Legal. Obrigado, Adila. Foi sensacional a apresentação. Qual slide? Você quer que eu coloque para a senhora vai colocar, doutora? Não, eu ponho. Se você acha que você teria que fechar a sua apresentação, eu tento colocar. Fecha a sua. Eu vou ver se dá certo, não sei se vai dar certo. Você conseguiu isso. Parar a apresentação. Lá. E aí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Isso aqui. A Carla deve lembrar bem disso aqui. Vocês estão vendo? Sim. Dá para enxergar? Sim. Ó, isso aqui é a tese da Vânia Morelli, que hoje está lá na Noruega. Mas, enfim, só para você ver, isso aqui é nível, é um caso controle, são 470 pacientes com trombose e 470 controles, tá? São pacientes aqui da escola, e de Ribeirão e de Botucatu, um multicêntrico lá. Então, você vê aqui, é o nível de homocisteína, tá vendo? Isso aqui é a mediana, a média, perdão, e as mutações da metileno 677. Então, você vê que a homocisteína ela é mais alta nos pacientes, especialmente naqueles que têm a mutação, né, em homozigose, e você vê que homocisteína alta, para mim, é 32, é 137, tá vendo? Aqui. Mas eu tenho um monte de paciente que tem
apesar de ter a mutação em homozigose, tem homocisteína normal, tá vendo aqui? E nos meus controles, olha como 12,6 não é uma homocisteína que me deixa nervosa. E você vê nos controles, eu tenho homocisteínas altas aqui, e sem trombose. E quando você vai ver a mutação, os homozigotos são vermelhinhos, tá? Os héteros são os verdinhos e os normais são azuis. Você vê que metade da população tem esse polimorfismo em heterozigose, né? É quase igual. Por isso, ele não é importante. Quem marca o risco de trombose é muito mais o nível de homocisteína e um nível alto, né? Não, aquele nem é tão alto assim. Mesmo a homozigose não teria, então? Com aquela homocisteína, não. A metileno, gente, a gente nem faz esse teste mais, a gente nem pesquisa essa mutação. Quem gosta de pesquisar isso é gineco, mas eles gostam, sei lá por quê, mas não serve para nada, nem para as complicações obstétricas, tá? Não pesquisa mais isso, não. No máximo, você faz uma homocisteína, aí ela vem alta, você corrige, e lembra que, mesmo ela corrigida, você não vai suspender a anticoagulação desse cara só porque você conseguiu corrigir a homocisteína dela. Se você olhar, isso aqui é uma meta-análise, né, que a gente olha o papel do polimorfismo. Você vê que ele, né, você tem vários estudos, você tem um ou outro estudo que ele foi significante, mas a maioria não. Né? Então, a gente nem chama mais de controverso, entendeu? E faltou alguma coisa nesse nosso painel, Cris? O HPM e o... Então, outra coisa, essa moça, ela tem a esplenomegalia que não está progredindo pelo jeito. Eu acho que e nem é um baço muito grande. E você vê que ela tem trombocitopenia. Né? Quando você tem uma doença mieloproliferativa, a mais frequente de dar isso, assintomática desse jeito, é trombocitemia essencial. Então, o que você vê é que alguém que tem esplenomegalia tem que ter 110 mil plaquetas. Se ela tiver 250, está errado. Ou seja, isso fala a favor de doença mieloproliferativa, né? Ela tem que cair, a plaqueta tem que cair à medida que o baço cresce, porque ele guarda lá as plaquetas, né? Então, isso sugere que não deve ser uma mieloproliferativa, né? Sugere. Mas a senhora valeria a pena ir à medula dessa paciente só para esgotar a investigação? Então, a medula dela, o que você vai achar lá dentro? Lembra sempre, você vai achar em medula, isso é coisa de hematologista, viu, doutor Gama? O que você vai achar? Quando você vai na medula do paciente, no periférico, alguma coisa já te chamou a atenção, né? O que você acha numa medula de trombocitemia essencial? Você vai achar megacariócito, mas com 110 mil plaquetas, eu vou trucar do mesmo jeito que eu truquei aquela porta de 1 centímetro, entendeu? Então, é difícil eu pensar que a medula dela iria me dar um diagnóstico sem uma outra evidência na coisa. Mas a coisa pode piorar. Como que pode piorar? Existe JAK2 que não tem doença mieloproliferativa. Ele tem a mutação, e nem é só o JAK2, essa mutação lá que a Marilu faz, né, lá no Fleury. Você tem outro Epson lá que você pode investigar no próprio JAK2, tem a calmodulina lá que você pode investigar, que são coisas que andam junto com mieloproliferativa. Agora, tem uns casos, eu tenho um paciente que eu acompanho, que é uma trombose de porta, foi sintomática, um menino de 40 anos, tinha 40 anos, uma dor de barriga, foi lá,
era uma trombose de porta, mesmo, sintomática, tal. Começamos a anticoagular, pedimos tudo, vem um JAK2. Mas aí o JAK2 desse menino, ele tem, agora você quantifica, né, a mutação, ele está no limite da detecção. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer com ele. E eu posso olhar a medula dele quanto eu quiser, como não vou achar nada, porque não tem nada. Ele não tem trombocitemia, ele não tem aumento de plaqueta, ele não tem aumento de hemoglobina, ele não tem sinal periférico de doença mieloproliferativa, mas ele tem a mutação. O que eu vou fazer com ele? Eu vou ficar olhando. E anticoagular. Doutora Deise, e no caso dela, que a mutação JAK2 veio negativa? Não, doutor, ela não fez o exame, ela não conseguiu fazer. Ainda não fez. Ela não conseguiu então, fazer na rede pública. Falta JAK2 e falta citometria de fluxo. Suponhamos que venha negativo ambas. A senhora faria a tal reticulina, que não faz, né? Ela não tem evidência de ter doença mieloproliferativa. Eu vou fazer para quantificar a fibrose que eu sei que ela tem, entendeu? Serve para definir quando que eu vou tratar ela. Né? Eu acho que ela não vai fazer o JAK2, pelo que eu entendi dela. Ela não vai fazer? Acho que não, porque o SUS lá não cobre. Mas o Gama cobre. Vamos fazer o convênio Gama cobre. O doutor Grana. Doutor Grana cobre. Que ótimo. Já pode agendar com ela que a gente faz. A gente podia pedir lá na Imato, ver na interconsulta se a gente consegue com o Alex fazer. Tá. Também, inclusive o HPN também. Então vamos... Essas duas coisas. Chama a interconsulta da Imato. Eu vou pedir, então, vamos pedir a interconsulta da Imato? Aí vocês vai chamar, vai vir o residente, que é todo amigo da gente, eles vão falar com a gente. Aquela coisa que você conhece. A gente está com dificuldade, desde, porque como ela está no ambulatorial, a gente encaminhar dentro da... Não consegue. Mas aí a gente conversa, eu converso lá com o Alex, ver se a gente consegue ver. A gente fala com o Alex. Mas não vai... Me manda no Zap mesmo, eu vou... Só que eu estou de férias agora, pode ser depois do convênio das Carmelitas? Tá bom. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, essa moça está com rivaroxabana. Sim. Né? Ela está com rivaroxabana desde quando? Desde a internação dela, doutora. Ela foi usado o Clexane, iniciaram com 15, 12 em 12, por 15 dias, ou foi 21, não lembro. Depois, agora ela está com 20. Tá. Então, Riva, a gente não tem muita experiência com isso o que a gente está tendo são estudos observacionais, né? Então, que a gente não tem nenhum estudo controlado comparando. A gente tem estudos que compararam varfarina com DOAC, né, a Riva, o Apixa, a dabigatrana mesmo, e a idoxabana que a gente tem aqui no Brasil. E aí mostra que eles sangram menos, eles protegem igual e sangram menos. Em geral, é esse o resultado. Mas lembrando que a gente... deve existir algum bias, algum viés aí, que você escolhe os melhores pacientes para usar o DOAC e os pacientes mais do mal, você usa varfarina, então, e doente do mal sangra mais mesmo. Então, pode ter um viés de seleção. Mas a gente ainda não tem estudo controlado. E eu não tenho notícia de ter esse estudo controlado, até porque os DOACs não querem mesmo fazer esse estudo, né? Porque se der a mesma coisa, fica tudo nervoso, né? Enfim, mas tudo bem. Eu acho que não há nenhum impedimento em usar DOAC para ela. Só que precisa tomar cuidado com algumas coisas. Você vê que é uma moça hipotiroideia faz tempo. E ela consegue vir com TSH no céu, certo? O último TSH dela que ela me enviou ontem está em 26. Então, criança, alguém que é hipotiroideia
e que faz 26 de TSH, não toma remédio. Conversei isso com ela, mas a dose Entendeu? estava baixa, doutora. Estava 25 microgramas. É É. uma gente que pesa quase 100 quilos. Estava E muito por que baixa. ela estava com só 25, né, gozado? Eu tinha pedido Essa moça é esquisita mesmo. Eu tinha pedido o TSH para ela na última consulta, que o doutor Eduardo tinha pedido para fazer, né? Que a gente tinha um tempinho que não estava avaliando. E aí ela me mandou pelo WhatsApp. Aí eu falei, ó, aumenta a dose, você está tomando direitinho. Perguntei se estava indo junto, se estava junto com outra medicação. Aí eu pedi para aumentar e provavelmente quando ela voltar a gente repete para ver em qual nível. E ela tem aquela lista de compras, né? Que é o remédio dela, né? Que é uma outra coisa, o polifarmácia e a interferência com DOAC. Existem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Porque o DOAC você não precisa monitorar. Em outras palavras, você não pode monitorar. Certo? Quer dizer que não precisa, mas quer dizer que você não pode. Eu não sei se essa mulher tem nível de rivaroxabana suficiente para protegê-la. Tá? Outra coisa, rivaroxabana precisa tomar com alimento sempre no mesmo horário. Ele dura 24 horas. Na 25ª hora, você está dentro d'água, não tem anticoagulante. Né? Então, precisa orientar muito bem o paciente. Né? Eu já vi isso acontecer, o sujeito, até a paciente da Jaqueline, um paciente que foi para endarterectomia por TEP crônico, que vinha em uso de rivaroxabana, mas pelo jeito não adiantava nada, porque o menino não devia ter nível. E por esta razão, tanto que ele continuou trombosando, né? Por esta razão, a gente trocou para varfarina. Varfarina dá trabalho? Dá, mas não precisa. Está aqui o Rodrigo, que não me deixa mentir, não sei se ele ainda está, e a Carla. Não precisa ser muito esperto da cabeça para controlar aquilo também, né? Não é uma coisa tão difícil de fazer. Estou aqui. Não é, Rodrigo? Isso. Então, às vezes, eu tenho... Esse paciente que eu te falei lá do JAK2, ele toma rivaroxabana. E é um paciente diferenciado, enfim, e toma direitinho, eu confio que ele tome direitinho. Há pacientes que é melhor você olhar o RNI. Às vezes, olhar o RNI é a segurança de que ele está em faixa terapêutica do anticoagulante que você está dando. Né? Então, essas coisas não tem uma regra, mas você tem que levar em consideração isso. Né? Medir dedímero, às vezes, funciona para você olhar, isso é uma outra coisa que eu queria falar, um cara com anticoagulação boa tem que ter dedímero normal, menos aquele que tem hipertensão portal. Aquele que tem hipertensão portal vai ter dedímero alto, porque aquele sangue devagar lá naquele território porte, você sabe muito melhor que eu, que ativa a coagulação, que faz uma CVD crônica compensada lá, e faz dedímero alto. Aí eu perco esse parâmetro nela, né? Mas aquele parâmetro de 500 do dedímero, a gente não utiliza ele? Então, isso mesmo que eu estou falando. Existe uma chance dessa moça ter 800, 900, até mais, só por causa da hipertensão portal. E mesmo que você anticoagule. Tem pacientes que volta e meia faz estoura esse dedímero aí, por conta da hipertensão portal. E assim, tem uma paciente que é um JAK2 positivo que nunca fez nenhuma mieloproliferativa, e ela já tem 75 anos, eu acompanho há uns 15, pelo menos. Essa mulher fez a primeira coisa que ela fez foi uma TVP na perna. Depois ela fez a TVP de porta mesentérica. E aí eu deixo ela com varfarina, tá? Ela toma varfarina faz mais de 15 anos. Aí você tira a varfarina dela, porque ela fez um negócio lá, preciso botar um negócio... É uma prótese, porque ela perdeu o pilar da mitral, e ela
por insuficiência coronariana, ela precisou fazer, aí interrompe a varfarina da enoxa e tal, ela faz uma trombose venosa cerebral. Olha só a encrenca, né? Essa mulher é varfarina, não tem conversa. E o outro motivo de prestar atenção nessa moça é que ela já chegou a 1,40 de creatinina, né? Então, fique esperta, ela já tem um rim ruim, então ela começa a acumular, e aí que se acumula vai sangrar, né? Acumula a rivaroxabana, presta atenção. Né? Na insuficiência renal se acumula esses DOACs todos. Então, assim, você vê que não é uma coisa... Eu acho que eu trago mais dúvidas do que resposta, mas é mais anuviado do que parece. Não, é mais real life do que qualquer outra coisa, né? Só uma dúvida, nesse caso, então, você acharia melhor passar por varfarina, essa paciente? Eu tenderia a olhar essa moça, ver se você consegue, se você consegue confiar que ela tome certo essa riva com alimento, né? Tentar ver se você vê evolução, recanalização dessa trombose. Quantos quilos ela pesa? 97. Oi? 97, 90. Okay. Acima de 100 quilos, você começa a ficar nervoso também. Né? Lembra, uma droga que você dá em dose fixa, você dá 20 miligramas. Tem gente que pesa 60, tem gente que pesa 50. E tem gente que pesa 120, né? E o cara quer me dizer que é igual. Não é igual. Não é. 90 quilos. Talvez o 1,4 de creatinina dê uma compensada nisso, entendeu? A doutora Adila ficou triste. Fiquei arrasada. Perdemos o nosso diagnóstico. Eu dei uma lidinha, mas no que eu li, falava que poderia justificar, né? Eu judiei, né? Mas metileno nunca mais pede isso. Mas eu tinha visto sobre a questão do varfarin, que seria melhor o Marevan, que teria mais estudos e mais comprovação, do que o Doax, né? No caso dela. Principalmente... Existe uma pressão muito grande para a gente usar DOA. Aqui ele é mais fácil de usar mesmo, mas você precisa ficar atento, né? Precisa entender isso. Então, uma moça que me vem com um TSH de 26 me deixa nervosa, não me deixa feliz, entendeu? Essa mulher não toma remédio, cara, né? Mas pelo menos ela não controla. Mas se pensar que ela pesa 90 quilos e está usando 25 microgramas... Sim. Não, mas o que me chama a atenção é que alguém hipotiroideu há tanto tempo, por que é que está tomando 25? Entendeu? É ser detetive mesmo, delegado de polícia, né? O que não faz sentido quando eu é tomar a dose baixa. Eu pensei que era aquela pessoa que teve alguma alteraçãozinha tiroidiana leve, alguma coisa assim, que justificavam ter deixado em 25. Tanto é que a gente pediu agora, nessa última vez. Sinal que essa mulher não vai no médico. Aí, quando ela vai no médico, os caras vão lá e tem 1 centímetro de ver a porta. Me poupe, né? Você vai lá e tem uma porta de 1 centímetro. Gente, vamos embora que eu falo demais. Perguntar alguma coisa ou vamos agradecer e vamos jantar. Agradecer muito, né, Edu? Foi muito bom. Umas dicas, assim, excelentes. E não tem frustração, né? Apesar da gente achar que poderia ser alguma coisa, a gente chama especialista justamente para isso, para saber o que é de verdade, né? E não fique nervoso. Tem um jacaré embaixo da cama, não necessariamente você precisa saber o nome dele. Tá? Eu vou, como o doutor Gama chamou atenção, quando é que eu vou fazer a medula? Quando eu quiser tratar essa mulher. Mas ela não tem nada que me dê vontade de tratar ela. Ela nem hemoliza, então para que eu vou tratar? Se ela tiver o HPN, o que eu vou fazer?
Eu vou ver o tamanho do clone para ver se eu dou eculizumab. Tem? Não tem. Então, o que eu faço? Eu anticoagulo. No fim das contas, eu termino na varfarina. Né? O que eu preciso fazer é anticoagular. É o único remédio que essa mulher precisa, na verdade. O nome do jacaré tanto faz nessas alturas. E a maioria das vezes, gente, a gente não sabe o nome do jacaré. Então, assim, a gente fica agoniado porque quer saber o nome, porque quer fazer pesquisa da trombofilia, ela raramente muda a conduta da gente e a maioria das vezes eu não sei o que é. E a minha conduta é baseada muito mais na clínica do que no resultado do exame. Virgínia, você quer fazer uma pergunta? Levantou a mãozinha? Não, eu queria só reforçar isso que a Deise falou, como tem galera jovem, eu acho isso super importante, às vezes a gente quer a ferro e fogo dizer que o paciente tem, e a gente não está olhando como o paciente está se comportando. Então, eu acho que isso que a Deise está falando é super interessante, que às vezes a gente fica tentando, e a história dela é super interessante, né? Ela começou com a variz de esôfago lá, 200 anos, não sangrou, fez a profilaxiazinha dela, depois foi para um negócio mais para baixo, e agora ela abriu um quadro que ninguém sabe o que é mesmo. E assim, pelo que está se discutindo, você não tem o que fazer com essa paciente, além de cuidar dela com a anticoagulação e tratar a tireoide dela para ver se ela fica mais de boas. Legal. Bom, gente, vamos agradecer muito a presença da doutora Deise. Foi muito legal nessa terça-feira a sua presença aqui. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Eu que agradecer aos todos que participaram e a doutora Ádila, que preparou muito legal esse caso. Então, gente. Obrigada. A Carla apareceu no Vignal aqui, vou dar um beijo para ela. Carla Vignal, Virgínia. Eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, viu, doutora? Porque deu uma luz, né, para a gente de muita coisa que a gente tem muita dificuldade ainda, que a gente cuida de fígado, mas acho que o fígado é a área que... À toa que o doutor Raimundo Gama é muito clínico, né? Porque a gente pega coisas demais junto com o fígado, né? E aí eu acho que isso esclareceu, assim, vendo o caso, revisando, olhando, a gente fala assim, será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente em algum momento? É difícil, né? No final é fácil falar, mas... Doutora Lúcia, quer encerrar a reunião? Não, só tenho mesmo a agradecer, parabenizar a Ádila, excelente apresentação, preparou muito legal o caso super bem escolhido aí pelo doutor Eduardo, né? Quando ele levanta e vai ver, é coisa... E agradecer a Deise, que nos ensinou aí muita coisa. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Até terça que vem. Obrigado, Cris. Obrigado, Ádila. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Beijos.